Vídeo de hoje do canal do Nicola para falar sobre um reforço que o Palmeiras passará a contar a partir de março. Tem detalhes sobre a dívida bancária do São Paulo, que tem diminuído. Vou falar ainda sobre o Flamengo. Bruno Spindel fez um meia-culpa, mas assegurou que o rubro-negro ainda está na briga pelo título. E por último, mas não menos importante, o Santos, finalista da Libertadores da América, correndo enorme risco de desmanche. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal. Para se inscrever é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também preciso contar que estou de saída do Hotel Vale Suíço Resort. Muito legal, passei a semana inteira com a família, com todos os cuidados em relação ao coronavírus, mas aproveitando o tempo para descansar, para comer bem e para curtir lazer e natureza. Fica a dica, hotel bem próximo da divisa entre São Paulo e Minas Gerais, na cidade de Itapeva. Você está procurando um lugar para curtir as férias em família, Vale Suíço, vale muito a pena. Bom, bora começar o vídeo falando a respeito do desmanche no Santos. Santos, que é finalista da Libertadores da América, está a 90 minutos da possibilidade de ser campeão da Libertadores. Seria o quarto título que faria do Peixe o maior campeão entre todos os brasileiros na Libertadores da América, mas as consequências ou pós-título pode mexer bastante com esse atual elenco. Uma baixa já é certa, Lucas Veríssimo deixará o Santos e não disputará o Mundial de Clubes caso o Santos elimine o Palmeiras na final. O Lucas Veríssimo será jogador do Benfica, negócio de 6,5 milhões de euros. Outro que está de saída é o Diego Pituca. O próprio presidente Andrés Ueda admitiu que a negociação com o Kashima Antlers do Japão já está fechada, considera o valor um negócio muito ruim, algo na casa de 8 milhões de reais por um volante muito bom. O Andrés Ueda afirma que o Pituca havia pedido para ser negociado, está em busca da independência financeira e mesmo sendo torcedor do Santos, ele conseguiu convencer os dirigentes de que seria a oportunidade dele mudar a vida dele. Bom, para completar, além desses dois que já são baixas certas, o futuro do Carlos Sanches indefinido, cheguei a contar para você aqui no canal do Nicola que o contrato do meio uruguaio termina na metade do ano e até esse momento o Santos ainda não se decidiu sobre a possibilidade de prorrogação ou não do contrato. Meia que se recupera de uma cirurgia no joelho e o Santos quer entender se ele vai voltar bem e se está disposto a aceitar uma redução salarial, até porque o Sanches é hoje o mais bem pago. Para completar de vez, o Jean Mota é um velho sonho da diretoria de que seja negociado a fim de aliviar a caixa e também de trazer alguma receita. E outros dois jogadores, esses sim, extremamente preocupantes. Marinho e Soteldo. São jogadores muito valorizados, são os atletas mais valorizados do atual elenco do Santos. E diante de boas propostas pode haver negócio, especialmente com o Soteldo. O Santos só não devolveu o Soteldo para o Huachipato, ou só não devolveu os direitos econômicos do Soteldo para o Huachipato, porque ainda tem esperança de vendê-lo para o exterior, faturando mais dinheiro do que arrecadaria nessa negociação com o time chileno. Então não se surpreenda se o Soteldo não ficar para o restante do ano. Bora falar agora sobre o reforço que o Palmeiras passará a ter a partir do mês de março. Trata-se de Luan Silva, lembra dele? Atacante que fez sua estreia no time principal do Palmeiras em março do ano passado, jogo pelo Campeonato Paulista contra a Ferroviária, empate 1-1. E a impressão que o Luan Silva deixou nesses poucos minutos, 43 minutos em campo, a impressão foi das melhores. O problema é que ele acabou se contundindo, teve uma lesão muscular e depois precisou passar por uma cirurgia no joelho. Mais uma cirurgia, quando ele foi contratado pelo Palmeiras em março de 2019, junto ao Vitória, ele veio para terminar um tratamento cirúrgico também no joelho. Demorou um longo tempo para se recuperar, esteve à disposição em março do ano de 2020, precisou passar por outra cirurgia e a informação que eu queria contar para vocês é que ele já está no processo final de recuperação. A expectativa é de que o Luan esteja à disposição a partir do mês de março e possa ser inscrito para o Campeonato Paulista. Seria o estágio ideal para o retorno do atacante, que é muito bom, só não conseguiu decolar ainda na carreira por causa dessas lesões. Ele ainda pertence ao Vitória, mas teve o contrato de empréstimo prorrogado junto ao Palmeiras até dezembro desse ano. O Verdão, durante esse período, já adquiriu 15% dos direitos econômicos do Luan, exatamente porque acredita demais no talento desse menino, gastou 3 milhões de reais por apenas 15%. E a gente torce muito para que o Luan tenha a condição de mostrar aquilo que ele é capaz, se livrando dessas contusões.
Bora falar agora sobre o Flamengo, repercutindo uma entrevista bem legal que o Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Fla, deu ao Seleção Sport TV. Ele fez uma culpa e prometeu ou disse acreditar ainda na possibilidade de o rubro-negro buscar o título no Campeonato Brasileiro. Flamengo, que não vence há 3 jogos, está a 7 pontos do líder do campeonato, o São Paulo, e ocupa nesse momento a 4ª colocação, ainda pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, que tem um jogo a menos. Pois bem, separei algumas das frases do Bruno Spindel, as melhores frases. Primeiro, ele falando a respeito do investimento, do planejamento e de como é que anda o Flamengo. Abre aspas. Todos sabem que a performance é abaixo do que a gente esperava. Para o que foi feito de investimento, capacidade do treinador e estrutura. A gente tem essa consciência. Depois ele completa, abre aspas. É um elenco de jogadores de seleção, do goleiro ao centroavante. É muito frustrante ter o resultado até o momento abaixo do que a gente esperava, fecha aspas. Ele ainda foi perguntado a respeito do Rogério Ceni, o que imagina para o Rogério, e o dirigente, o Bruno Spindel, assegurou que tem plena confiança no trabalho do Rogério e essa confiança se baseia muito nos treinos. No dia a dia de treinos, de acordo com o Spindel, é muito bom, o Rogério consegue extrair aquilo que é de melhor dos atletas. Só que chega na hora do campo e nada acontece, até por isso a pressão pela demissão do treinador é enorme. Tem uma última frase que trata sobre a possibilidade de o Flamengo ainda buscar no Campeonato Brasileiro a recuperação para ser campeão. E o Spindel demonstrou confiança nessa possibilidade. Abre aspas. O sonho continua. A gente acredita totalmente que isso será possível. Fecha aspas. Queria que você usasse o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Imaginar o Flamengo campeão brasileiro é viável ou é um sonho irreal? Bora fechar o vídeo falando sobre o São Paulo e uma boa notícia num ponto de vista financeiro. São Paulo tem enormes dívidas. As dívidas hoje do São Paulo ultrapassam os 500 milhões de reais. Alguns opositores chegam a afirmar que as dívidas do São Paulo giram na casa dos 600 milhões de reais. Mas as dívidas bancárias entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021 tiveram uma bela redução. Elas eram, há um ano, de 200 milhões de reais. E de acordo com Elias Albarello, que deixou o cargo de diretor financeiro do São Paulo em 31 de dezembro, o tricolor hoje tem uma dívida bancária de 130 milhões de reais. Como é que a gente explica essa redução de uma dívida em meio ao caos financeiro causado pela pandemia do coronavírus? De acordo com Elias, o São Paulo fez uma série de movimentos, entre eles a utilização de boa parte da grana obtida na venda do Antony para renegociar dívidas e para pagar outras dívidas mais emergenciais, todas com bancos. Essas dívidas com os bancos são sempre as piores, porque tem juros muito altos, então toda vez que você tem uma dívida bancária pesada, você acaba se complicando. São Paulo tinha esse projeto de captar dinheiro para diminuir a despesa com os bancos, para diminuir essa dívida com os bancos, e outra fonte de receita ao longo da temporada passada que ajudou nessa redução bancária foi a captação de 40 milhões de reais. Outro ponto importante que nem tem tanto a ver com essa parte da dívida bancária, já te expliquei que o São Paulo tinha 200 milhões de reais de dívida e hoje tem 130 milhões. No fim do ano passado, preocupado com o mês de janeiro, que é um mês sempre mais complicado, especialmente para essa temporada, em que várias das receitas do Campeonato Brasileiro virão somente a partir do fim do Campeonato Nacional, ou seja, entre fevereiro e março, a diretoria do São Paulo, que estava deixando o clube, conseguiu a captação de 25 milhões de reais, que serão utilizados apenas para pagamentos agora, 13º, férias, salários do mês de janeiro e eventualmente outras situações mais problemáticas. Por que o São Paulo acelerou e foi buscar essa captação de 25 milhões de reais, por exemplo, antecipando cotas na Federação Paulista? Porque entendia-se que com um novo presidente e com um novo diretor financeiro, São Paulo teria enormes dificuldades em conseguir esses recursos, por exemplo, em instituições bancárias. Então o São Paulo recorreu à Federação Paulista, à CBF, para fazer essa antecipação de 25 milhões de reais para que o presidente Júlio Casares tivesse algum conforto nessas primeiras semanas de administração e pelo menos os salários em carteira dos atletas, esses foram pagos de dezembro para janeiro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e ativa o sininho para passar a receber notificações, combinado? Prometo voltar assim que surgirem mais notícias. Até lá, tchau, tchau!